Bom, então olha o seguinte, o que está acontecendo na Europa no ano de 1806? Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Nenhum país faz mais o comércio com a Inglaterra. Por quê? Porque, na verdade, ele desejava levar a Inglaterra à ruína econômica. Esse era o objetivo de Napoleão. Ah, mas o que estava acontecendo? Por que a ruína econômica? O Napoleão tinha a maior infantaria do mundo. Exército bem equipado, bem treinado, bem pago, 650 mil soldados, dominava a Europa toda, né, criando regiões administrativas. O cara estava com tudo. Mas por que ele não conseguia dominar a Inglaterra? A Inglaterra é uma ilha de frente para o continente europeu, né? E o que acontece? Maior marinha de guerra do mundo. Maior marinha de guerra do mundo. Maior marinha mercante do mundo. Marinha mercante para atividade comercial. Eles já estavam vivendo a Revolução Industrial. Maquinofaturada. E vendiam para a Europa toda, vendiam, buscavam produtos no mundo inteiro. Então, a Inglaterra era uma potência econômica e uma potência militar. Napoleão tentou invadir a Inglaterra. Foi derrotado na Batalha de Trafalgar. Ele não conseguiu. O almirante Nelson, que era o comandante da marinha inglesa, botou ele para correr. Ele sabia que não ia conseguir. Porque para chegar na Inglaterra, ele tem que atravessar o Canal da Mancha. E no mar quem manda são os ingleses. E ele ficou louco da vida. Então ele decretou o bloqueio continental com o objetivo de levar os ingleses a uma crise econômica. Né? Crise econômica na Inglaterra. Crise econômica na Inglaterra. Dom João, príncipe regente de Portugal, ele era príncipe regente porque a mãe dele tinha enlouquecido, Dona Maria I, conhecido como Dona Maria I, a louca, né? Tinha enlouquecido e ele então assumiu o governo. O que ele faz? Ele tinha muito medo de Napoleão, mas tinha também muito medo dos ingleses. Porque ele dependia economicamente da Inglaterra, muitos empréstimos com a Inglaterra, e além de tudo ele tinha receio que se os ingleses quisessem, eles poderiam pegar todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, era só estalar de dedo. E ele não teria condições de fazer nada. Não conseguiria fazer nada. Então ele estava mais propenso a obedecer, na verdade, os ingleses, e não obedecer o bloqueio continental de Napoleão, do que obedecer Napoleão. Mas aí ele vai pagar um preço alto. Qual é o preço alto? A invasão de Portugal. Mas o Dom João, ele tentou manter uma neutralidade. O que é neutralidade? É aquele olhar de paisagem, né? Um olhar de paisagem. Faz de conta que eu não estou sabendo de nada, né? Olha para um lado, olha para o outro. Ó, o Napoleão pressionando. Não, eu vou fazer o bloqueio. A Inglaterra pressionando. Não vou fazer o bloqueio. Só que chegou o ultimato, né? Ou fecha os portos para os navios ingleses, ou já era. E o que vai acontecer então? 29 de novembro de 1807. A fuga da família real portuguesa para o Brasil. Napoleão invadiu Portugal. Eu quero que vocês entendam assim, quando eu falo que Napoleão invadiu Portugal, eu quero passar para vocês a seguinte imagem. Na verdade, o Napoleão Bonaparte, ele, sob o comando do general Junot, ele vai invadir Portugal com 1.200 soldados só, justamente porque ele tinha um acordo com a Espanha. E os espanhóis fizeram um acordo para invadir Portugal. A Espanha fica ali juntinho na Península Ibérica. Tá? E os espanhóis eram inimigos dos portugueses. Então invadiram Portugal. O Napoleão não vai usar, ele tinha uma infantaria de 650 mil soldados. Para ele, Portugal era fichinha. E ele então vai para a invasão de Portugal. Nesse momento, Dom João fugiu. Agora essa fuga dele, ele tinha a escolta de navios
ingleses. Escolta de navios ingleses. Só que, o que ele fez então? Ele fugiu com uma comitiva enorme. 15 mil pessoas. Sabe o que é isso? 15 mil pessoas indo para o porto para fugir. Ah, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui uma imagenzinha aqui. Ó, aqui é o momento da fuga, né? Então tá aqui, ó, a família, as pessoas fugindo. Aqui estão os navios, né? Que irão levá-los para o Brasil. Ah, o pessoal não tá vendo ainda? Não tá precisando. Ah, perdão. Agora foi. Deu aí, né? Certinho? Agora sim. Tá, então olha só. Os navios aqui, né? No porto. A família real e toda a nobreza reunida. Dom João está aqui na frente, né? Se preparando para fugir. Agora vocês imaginem o seguinte. Vamos pensar a seguinte cena. Eu tenho uma casa lá de frente para o porto. Acordo pela manhã, vou tomar meu café, e foi uma manhã bem cedo que eles fugiram, né? Acordo pela manhã, tomando meu café, eu vejo vejo a carruagem real passando. Depois eu vejo outra carruagem, vejo outra, vejo outra, vejo outra. Daqui a pouco eu vejo um monte de gente acompanhando a carruagem real. Todo mundo indo em direção ao porto. Quando eu vejo aquela multidão indo em direção ao porto, o que eu vou fazer? Se eu for um pouquinho esperto, eu largo a caneca do café e vou junto, porque eles sabem de alguma coisa que eu não sei. Então foi uma multidão em direção ao porto. E o Dom João, na verdade, ele raspou os cofres de Portugal, pegou joias, documentos, o que ele podia pegar. Os serviçais também vieram juntos, né, as pessoas importantes para servir os nobres. E eles, na verdade, se preparam para a fuga no porto. E muita gente vai correndo para cima dos navios para tentar fugir junto. Os canhões já estavam explodindo seus tiros, dando seus tiros na fronteira. E ele então fugiu e foi chamado de covarde. Aqui tem uma charge bem legalzinha aqui, né? Aí tá o Dom João correndo, os ingleses esperando a chegada dele e o Napoleão atrás dele aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? E ele está fugindo. Depois ele chega no Brasil. Então olha só. 29 de novembro ele fugiu. Chegada no Brasil. 22 de janeiro. Ele chegou primeiro na Bahia. Um mês depois ele foi para o Rio de Janeiro. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Não existia estrutura nenhuma para receber a família real. Estrutura nenhuma. Ali na charge que vocês estão vendo aqui, a pintura, na verdade, né? Porque naquela época, né, os quadros era fotografia. Né? Os pintores eram importantes para isso. Aí está chegando Dom João, né? A corte toda junta, a igreja, obviamente, aqui junto também, né? Padres e bispos e tal, o pessoal fugiu, e também o pessoal que estava aqui. Ele chega na colônia, mas se vocês observarem, as construções são muito simples. Tá? Não existe, na verdade, nenhuma sofisticação. E o Dom João chegou. E agora? Eles não vão ficar nos barcos. Por exemplo, lá na Bahia, eles tiveram uma epidemia de piolho lá, eles tiveram tudo que raspar a cabeça. Foi assim o caos. Eles saem da Europa com uma temperatura no verão de 20 graus, vão chegar no Rio de Janeiro com 40 graus. Então eles detestavam, né? Carlota Joaquina, que era a esposa dele, espanhola, né? Ela odiava o Brasil. Ela odiava. Tanto é que quando ele volta para Portugal, ela bate os pés, tira lá o seu sapato lá, bate os pés, diz que não queria levar nem a areia do Brasil. Então ela odiava. Ele era apaixonado pelo Brasil. Depois eu conto isso para vocês. Mas olha só, o que aconteceu? Aonde abrigar Dom João? Aonde abrigar?
Os auxiliares dele, juntamente com militares, obviamente, né, que também vieram, saíram pelas ruas procurando as melhores casas para abrigar a família real e toda a nobreza. Os moradores foram despejados. E eles pintavam nas portas a palavra PR, príncipe regente. Ele só seria Dom João VI depois que a mãe morrer. A mãe vai morrer, aí ele vai assumir como Dom João VI. Mas por enquanto ele é príncipe regente. E as pessoas ficaram indignadas, né? Imagina as pessoas que têm as melhores casas. Saíram com tudo, não levaram nem os pertences, só a roupa do corpo. E mais alguma roupa. O resto já era. Vai para algum lugar, porque as melhores casas, que eram as pessoas que tinham mais condições financeiras, tiveram que dar para Dom João e a família real e toda a nobreza. Imagina, 15 mil pessoas. Chegou então no Brasil fugindo de Napoleão. Esse foi o motivo. E olha só que interessante. Ele tinha, nessa turma toda que chegou, o seu filho, Dom Pedro, que no dia 7 de setembro de 1822 vai acabar proclamando a independência do Brasil. Olha só qual seria a chance da família real portuguesa vir morar no Brasil, na época colonial, sem estrutura nenhuma, para proclamar depois, um pouco mais à frente, a própria independência. Se fosse pensar coerentemente, é zero, né? Nunca sairia de Portugal. E Dom Pedro, que era o herdeiro do trono português, que era o filho, né, de Dom João VI, não viria também. Ele veio, proclamou a independência do Brasil em 1822, depois vai para Portugal ser rei de Portugal também. Mas aí é uma história que depois eu conto para vocês. Tá? Pergunto para vocês, alguma dúvida? Não? Ó pessoal, eu estou dando aula para vocês, estou gravando aqui meu vídeo para o canal também. Estou fazendo as duas coisas juntas. Para aproveitar, né? Aproveitar. Tá? Então olha só, o que nós vamos perceber? Napoleão invadiu Portugal porque Dom João não obedeceu o bloqueio continental. O que acontece? A família real foge para o Brasil, chega na Bahia, depois chega no Rio de Janeiro e vai tirar as pessoas mais ricas que tinham casas, digamos assim, entre aspas, mais sofisticadas, para poder abrigar toda aquela turma que chegou. Essa, então, é a causa da vinda da família real. A não obediência do bloqueio continental decretado por Napoleão em 1806, tanto é que ele vai fugir em 1807, já no final de ano, né? Então aqui nós estamos no dia 29 de novembro, fugindo, vai chegar em 1808, ele chega em janeiro, a viagem, olha o tempo que demorava essa viagem, né? E acaba então criando essa polêmica toda em relação à ocupação dessas casas. Pintava PR na porta e o povão chamava, né? As pessoas chamavam de propriedade roubada. PR para eles não era príncipe regente, era propriedade roubada. Eles iam com um balde de tinta e pintavam na porta, quer dizer, aquela casa está requisitada, pode cair fora que agora é da família real. Propriedade roubada ou ponha-se para fora. Prédio roubado ou ponha-se para fora. Esse então é o fator da chegada da família real no Brasil.